Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, seja com todos nós. Acho que minha camisa delata o tema dessa noite, né? Setembro Amarelo. A gente vai fazer algumas considerações sobre essa campanha grandiosa e vamos falar assim de suicídio, depressão, fazer algumas considerações sobre isso, porque o momento é extremamente necessário. Extremamente necessário. O Setembro Amarelo é um movimento que surgiu em meados de 2014, que tiveram a primeira experiência, e em 2015 se efetivou realmente como um movimento de conscientização contra o suicídio. Em 2015. Isso partiu de um órgão, uma instituição chamada CVV, Centro de Valorização da Vida. Não sei se algumas pessoas aí da minha idade, ou mais ou menos por aí, lembra, fazia-se até campanha na televisão, tocava o telefone, aí a pessoa atendia, alô, a CVV, para que as pessoas pudessem, tivessem a oportunidade de desabafar, de falar do seu problema. Então era uma instituição voltada para isso, tá? Para a valorização da vida, no sentido de auxiliar as criaturas. Só que esse movimento se tornou crescente e forte quando, em 2015, se juntaram com duas associações médicas brasileiras e eles instituíram setembro como um mês para esse movimento, para que pudesse levar as criaturas à conscientização da necessidade da preservação da vida, da necessidade da criatura tentar buscar uma ajuda quando se sente dominada, se sente instigada a tirar a própria vida. Então, por que é tão importante nesse momento e cada vez mais esse tema está sendo discutido, não só nas instituições espíritas, mas como em todo o segmento no nosso país? Por quê? Porque o número é assustador. Em 2012, o nosso país ele era 18º colocado no ranking de número de suicídios no país. Ele era o 18º. Hoje ele é o 4º colocado. Essa palestra vai levar o quê? Próximo de 40 minutos. Talvez um pouco menos. Mas em torno disso, enquanto nós estamos aqui discutindo, tentando fazer alguma reflexão nesse sentido, uma pessoa no Brasil está se suicidando. A estatística é de 26 pessoas por dia no Brasil se suicidam. A Organização Mundial de Saúde nos dá conta de que no mundo são 360 milhões de pessoas que são afetadas por algum processo depressivo e o restante da população a nenhum diagnóstico se submeteu, porque o tormento da afetividade, ele é crescente, ele é grandioso demais. E isso está assustando não só as autoridades brasileiras, como também as autoridades mundiais, quando se dão conta dessa estatística. E, pasmem vocês, a Federação Médica do Brasil, que inclusive é uma das que se associaram ao CVV para essa campanha, consegue justificar que o Brasil ele é 4º, mas ele só tem 5,8 habitantes a cada 100 mil que se suicidam. E comparam com a campeã do ranking, que é a Nova Zelândia, que possui uma estatística de 16,8 habitantes a cada 100 mil habitantes que se suicidam. Aí
a gente precisa colocar a matemática para funcionar. Nova Zelândia tem cerca de 5 milhões de habitantes, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Então, essa proporção aí, embora seja por 100 mil, podemos fazer uma continha aí, quantos 100 mil cabem em 200 milhões? É um número muito alto, muito expressivo para a gente se tornar imobilizado e não tentar fazer algo, ou pelo menos tomar conhecimento do que é esse processo, do que esse acometimento nas pessoas. Algumas coisas falaremos aqui, e eu peço perdão antecipadamente a alguém aqui que esteja passando por algum processo depressivo. Porque embora a gente vá falar da forma da abordagem ao depressivo, né? Porque a gente não pode jogar nelas algumas verdades que o Espiritismo nos revela, mas ao mesmo tempo que se a pessoa está aqui e vai receber isso, ela vai ser confortada, porque as correntes espirituais elas estão trabalhando aqui intensamente para que ela já seja acolhida desde já. É extremamente pesado fazer uma palestra sobre isso, até porque a gente que é palestrante, que busca essa proximidade com a espiritualidade, a gente sabe que a cada palestra, a cada tema que a gente escolhe, as pessoas, os espíritos necessitados dessa espécie, são trazidos aqui para esclarecimento. Não só são vocês que estão aqui, uma nuvem de espíritos estão aqui, também em busca de aprendizado, de conhecimento, trazidos pela espiritualidade maior, que vão levar a elas o esclarecimento, o consolo e o conforto. Então é extremamente pesado quando a gente analisa o sofrimento que passa no espírito que transita a vida por essa forma. Falamos da Nova Zelândia. Os neozelandês, quase que não sai, desculpa. O neozelandês, eles têm uma estatística muito alta, e pasmem vocês. A Organização Mundial de Saúde diz que de 100% dos casos depressivos, 95% tende a alguma possibilidade de tentativa de suicídio. A concretização dá um resultado nos números que nós falamos a vocês. Na Nova Zelândia, eles consideram esses 95% sim, de pessoas que se suicidam por problemas depressivos, e os outros 5% eles consideram motivos fúteis. Outra coisa que temos que ficar perplexos é, dentro desses 5%, eles desconsiderar a inter-relação entre os homens, ocasionando o resultado desse processo depressivo. Eu vou esclarecer para vocês. Por exemplo, na Nova Zelândia, eles têm um estigma que o homem ele tem que ser viril, áspero, tem que ser prepotente. Tanto que o esporte elegido por eles é o rugby, que é um esporte tendenciosamente violento. Então, aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente que ali que está frequentando os bancos escolares, se ele não tem essa tendência para esse esporte, por exemplo, se ele é alguém que gosta de música, de poesia, ele sofre bullying. E é constante e é frequente. De 100% dos suicídios que ocorrem na Nova Zelândia, 98% deles está entre a idade de 14 e 17 anos. Isso é aterrorizador. Um jovem entregar a vida por tão pouco. Então,
E por quê? Porque passam por essa experiência. Eles se chocam intimamente nesse confronto cultural. A criança, ela não aceita por vezes aquilo, e muitas vezes ela, ao sofrer o bullying, ela passa a se reprimir, ela passa a se tornar dependente desse sofrimento que se instala interiormente. Então nós temos que ter muito cuidado com o depressivo. A gente tem que ter uma leitura, tem que ter uma busca do conhecimento para a gente poder auxiliar com efetividade. Há algumas coisas que a gente não deve falar para o depressivo. Mesmo porque a questão não é por conta da inteligência da criatura, se ela vai entender ou não. Ela está num processo de consumismo em que ela não vai ouvir muito daquilo que a gente vai oferecer. Está com garganta, mas tudo bem. Vamos lá. Então, dizíamos que a inteligência não conta. E a história nos mostra isso. Que a depressão não é algo novo. Ela só foi cunhada com esse nome no final, praticamente, do século XX. Ali, meados do século XX para diante, que ela foi tomando corpo e conhecimento. Ela recebeu esse nome já no século XIX, mas ela se tornou mais popular, como podemos dizer assim, como depressão, no final do século XX. Mas ela sempre existiu na humanidade. Sempre existiu de uma forma em que as criaturas chamavam, até no Evangelho está contido isso, chamavam de melancolia. Qualquer sofrimento, qualquer angústia que a pessoa deixasse transparecer. E ali nós vamos ver que não dependia do estado intelectual da criatura. Aristóteles falava de Sócrates e Platão, que eram pessoas profundamente depressivas, porque precisava para eles destilarem a filosofia que eles de conhecimento, de valores, eles precisavam ser alguém que sentisse o sofrimento exterior e transportasse para o seu íntimo. Então, eles eram profundos depressivos, mas nunca criaturas que atentaram à própria vida. Leon Tolstói, um escritor russo, uma pessoa de QI 190, imagine, olha a intelectualidade deste homem, que ele aprendeu Esperanto em apenas 2 horas. Ele era um profundo depressivo. Michelangelo, Ludwig van Beethoven, que quando ele escreveu a Sexta Sinfonia, num estado depressivo, dizem que por nutrir amores impossíveis, ele foi acometido dessa depressão. E isso agiu no seu organismo, fazendo com que ele perdesse a audição. Mesmo surdo, mesmo depressivo, ele conseguiu criar a 9ª Sinfonia, Ode à Alegria. Uma das mais belas páginas que a literatura, que a música pode trazer para a humanidade. Ele conseguiu expressar valores de alegria, de entusiasmo, independente do sofrimento íntimo que tinha. Outros intelectuais não resistiram. Santos Dumont, por exemplo, que participou na construção do avião, que quando ele soube que o avião, que ele imaginou que seria um veículo que pudesse levar alguém de Roma a Paris, para que ou pudesse ir ver a Torre Eiffel ou o Museu de Roma,
que ele imaginou que seria para benefício da humanidade, ele estava sendo usado na Primeira Guerra Mundial para destruir vidas, ele entrou num profundo estado depressivo e ele não resistiu. Entrou para o banheiro, tomou de uma gravata e enforcou-se. Então nós vamos ver que na humanidade a depressão, que já estava presente no ser humano, que já atingia, trazendo transtorno de afetividade à criatura, conseguia agir a uns de uma forma e a outros em prejuízo da vida. A doutrina espírita vem nos dizer, na questão 944 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta se é justo que o homem, apesar do seu sofrimento, tire a sua própria vida, e o Espírito de Verdade fala que não, que a vida é um bem que nos foi dado por Deus e só Ele pode tirar. Que atentar e tirar a própria vida é uma transgressão da lei. Mas tudo bem, você está falando na condição da criatura, no resultado daquele sofrimento que ela está, mas aprendemos isso na doutrina espírita, e algumas pessoas, até palestrantes, notem bem, equivocadamente, chegam numa palestra e falam, porque o suicida, porque lá no Memória de um Suicida, da Ivone Pereira, está lá que o suicida vai para o Vale do Suicida, porque vai passar por isso, aquilo, outro. É apenas literatura, é apenas mostrando, e a gente quando pega uma literatura dessa, que a gente adentra no conhecimento da verdade, a gente não tem que transformar isso num resultado como pena de Deus àquele que transgrediu a lei. Porque não é aí que está o resultado, em absoluto. Se eu soubesse que eu ia encontrar Maria, que ela é, desde o suicídio de Judas, que vocês bem sabem, a história conta, que logo após a negociação de Judas com os homens da lei, tá? Que negociou por 30 moedas de prata para entregar Jesus, pensando que Jesus reagiria àquele confronto, mas Jesus se permite ser conduzido pelos homens para apacentar o rebanho em revolta. Ele, quando toma conhecimento daquilo, ele é tomado de uma profunda angústia, uma profunda melancolia e se suicida. Quem foi resgatar ele desse vale dos suicidas foi Maria, quando desencarnou. E hoje, até hoje, essas criaturas que se suicidam são socorridas pela legião dos servos de Maria. Então, notem bem, puxa vida, será que esses nossos irmãos são tão errados e equivocados dessa forma que não mereça a misericórdia divina? Claro que é totalmente equivocado quando nós pensamos dessa maneira. Tanto que é Maria, mãe de Jesus, que providencia esse socorro. Algumas coisas nós precisamos saber, sim, em relação àquilo que constrói o suicida para si. Porque nós vamos tratar apenas do conhecimento da lei conforme nos ensina a doutrina espírita. Somente isso. O resultado, a consequência e a continuidade disso é de cada um. Porque se nós não cometemos suicídio e não vamos passar por aquela experiência, nós cometemos muitos outros delitos que ainda estão nos aguardando e que podem resultar em coisas piores. Essa é a grande verdade. Nos fala a doutrina espírita que o suicida, sim, ele, ao tomar propriedade da vontade de aniquilar a própria vida, ele não aniquila apenas o corpo físico que interrompe a vida. Ele vai aniquilar o seu corpo espiritual, que é aquele que liga, que vincula o espírito ao corpo físico. Então,
Então aquele suicida que dá um tiro na cabeça, aquele projétil não vai só cercear a vida, porque a morte, já dissemos aqui, é o esgotamento dos órgãos. Então, a morte é física, é o esgotamento dos órgãos. O desencarne é o desligamento do perispírito ao corpo físico. E esse perispírito, com aquele projétil, ele vai macular o cérebro, impedindo que nas próximas reencarnações, ou na próxima, ele tenha um cérebro saudável. Antes de retomar a caminhada evolutiva, ele vai ter que experimentar no corpo físico o resultado daquele projétil. Aquele que se envenena vai fazer com que os seus órgãos internos, que foram atingidos fisicamente, no correspondente do perispírito, seja danificado. E ele vai ter que reconstituir aquilo numa nova reencarnação. Aquele que se atira do prédio para ter a certeza de que vai morrer, todos os ligamentos do corpo físico que o prende ao perispírito serão maculados assim como foi maculado o corpo físico. E a estrutura que ele vem na outra encarnação será para recuperar, para ressarcir os danos causados no perispírito. Tá, mas e daí? Como dissemos, isso é consequência, é um mecanismo da lei. Mas não é disso que necessita o conhecimento aquele que está prestes a se suicidar. Porque se uma pessoa está com baixos valores íntimos, no estado depressivo, ele não vai querer saber, porque ele não acredita no amanhã. Ele não tem a fé no futuro como nós temos. Porque se nós estamos discutindo isso, a consequência do que vai acontecer à criatura, é porque nós temos a certeza do futuro, que vai ter uma continuidade. Esse ele não está preocupado. Então, ao falar, por exemplo, a pessoa às vezes chega por é espírita, sabe, o cara está depressivo e tem a conversa sobre se matar, se tirar da própria vida. Aí a pessoa fala, não faça isso, porque se você fizer isso, olha, você vai vir assim. Isso para ele é uma provocação, é uma instigação. Fala assim, você não tem coragem, agora do que eu falei, aí que ele faz. Porque ele não acredita nesse futuro que você acredita. Então é a abordagem errada. Assim como uma abordagem errada, você chega e fala assim, nossa, você tem que ter fé em Deus, você tem que acreditar mais. Ele não acredita na vida. No que ele irá acreditar? Se ele não acredita na continuidade, ele não acredita em Deus. Então, a gente tem que aprender os mecanismos. Mas antes a gente tem que aprender o estado do depressivo. Como ele está. Porque muitas vezes a gente está em casa, está no grupo de amigos, e tem entre nós uma pessoa que está depressiva, e a gente não percebe. Por quê? Porque a gente não está acostumado a observar o comportamento das pessoas. Então, a doutrina espírita vem nos dizer que a criatura, ela apresenta essas condições que nos dá a entender, a enxergar o estado depressivo em que ela se encontra. Seria o estado psíquico da pessoa, o estado físico e o estado do psicossoma, do psicológico da criatura. O estado psíquico é quando a pessoa ela está apresentando sempre em estado de sofrimento, de tristeza profunda. O depressivo, ele anda nesse estado. Aí você analisa assim, a pessoa perdeu um ente querido, ela está nesse estado de tristeza. Nós precisamos saber discernir entre uma coisa e outra. O estado de tristeza pela perda de um ente querido, que ele seja muito próximo, que ele seja algo
Perder um filho, por exemplo, vamos dar o ponto mais... Porque você perde uma pessoa idosa em casa, aqueles valores que você tem, íntimos com a criatura, de convivência, são todos pesados nessa hora. Você vai sentir uma tristeza profunda. Mas, em pouco tempo, a conformação chega. Porque você busca ânimo para continuar a vida, entendendo os mecanismos da mesma. Mas aí, uma criança, por exemplo, que tinha um futuro pela frente, você vê já com mais propriedade de sofrimento. Por quê? Porque você acha que ela devia... É sempre a nossa vontade. A gente nunca pensa nas necessidades daquele espírito, nem na vontade de Deus. Nós pensamos na nossa. Então, analisamos o sofrimento por conta disso. Mas, digamos, aquele estado de tristeza vai se prolongar um pouco mais. Mas, ainda assim, a conformação vai chegar. Quando a pessoa vive num estado de profunda tristeza, já é um fato de observação. Vamos analisar. Perdeu alguém? Não, não perdeu. Poxa, por que essa pessoa está sempre triste? Sempre prostrada? Sempre... Já é um ponto. O estado físico. O depressivo, ele apresenta algumas características no estado físico. Ele apresenta uma apatia muito grande, apatia física. A gente vai falar na apatia também psicológica. Uma apatia, um cansaço, uma prostração, falta de apetite, ou apetite exagerado, sonolência. Então, esse cansaço com sonolência, a pessoa está sempre assim, sempre desmotivada, por falta de forças. É um fator de observação. Aí encontramos uma pessoa assim, ela está depressiva. Às vezes a pessoa está assim por outras deficiências físicas. A falta de vitamina B12, por exemplo. O distúrbio dos hormônios da tireoide, da glândula tireoide, o T3 e T4, provocam esse estado de cansaço, de prostração, de falta de força, de ânimo. Então nós precisamos saber definir uma coisa ou outra. Se a pessoa está assim, primeiro vai falar assim, olha, amiga, eu acho que você está com uma deficiência hormonal. Você já procurou fazer um exame? Então, primeiro procurar a característica física, ver se corresponde a uma deficiência vitamínica no organismo. Se está tudo normal, já é um ponto de observação. O psicossoma, o que afeta o psicológico comportamental da pessoa. Essa apatia profunda, essa prostração interior que a pessoa tem, a falta de ânimo, mas o ânimo já de fazer alguma coisa, de ser produtivo, de compartilhar. Ele quer estar sempre isolado, procura se afastar dos amigos. Esse é um ponto fundamental para se observar a pessoa que está entrando num estado depressivo. Porque você percebe, porque é difícil, às vezes a pessoa, o estigma da pessoa é uma pessoa que não gosta de amigos, não gosta de estar... Ok, mas aí entra nesse estado profundo de apatia, junto com entristecimento e outras coisas, então a gente consegue detectar essa questão. Então, essas são as características que a gente pode observar no nosso irmão de caminhada, um comportamento que denote esse estado depressivo. E se ela fala ainda em desânimo da vida, aí você fecha a questão. Aí vamos falar o que para ela? Você, não faça isso, outros já fizeram. Claro que não. Vamos falar o resultado do que aconteceu, porque a doutrina espírita nos esclarece para o nosso autoconhecimento. Vamos falar que as marcas profundas que vamos causar no perispírito, vamos atribuir a ele mais responsabilidade, atribuir mais encargos ao seu sofrimento? Claro que não. A criatura em estado depressivo, ela tem que ser acolhida com brandura, com amor. O resultado, até esses meados do século XX, era desastroso, porque o médico constatava
a criatura naquele estado, pelos sintomas, mas o diagnóstico era de vagabundagem. Esse aqui veio pegar um atestado aqui, para justificar a falta do trabalho. Essa é uma realidade, né? A gente acha graça, mas é uma realidade, é pura verdade. As pessoas achavam que aquela falta de desânimo era vagabundagem, simples assim. Assim como dissemos, na Nova Zelândia, acha um motivo fútil a criatura se sentir ofendida porque não se apresenta no estado viril como eles gostam, como eles querem. Então, a forma de acolhimento a essa criatura é de uma forma branda. Ela quer um acolhimento, ela quer colo, ela quer afeto, ela precisa disso. E como é que nós vamos fazer mudar o comportamento dessa criatura? 2 físicos de Harvard fizeram, me perdoem, eu não consegui gravar os nomes, que são muito complicados, mas 2 físicos de Harvard, se vocês procurarem, vocês vão achar isso, fizeram um estudo acerca desse comportamento da criatura e descobriram que cada vez que nós tomamos atitudes em nossas vidas, atitude no bem, no amor, na vontade, no ânimo, na caridade, o nosso cérebro produz neurotransmissores, os neuropeptídeos, cheio de ondas de fótons. Lembra aquela da célula? Fótons, elétrons e nêutrons? Cheio de fótons, de cargas positivas, que são elementos agregadores de células. Se eles agregam, eles fortalecem e eles expulsam a doença do organismo. E descobriram que toda atitude de irritação, de desânimo, de má vontade, de nervosismo, de contrariedade que nós exercemos na vida, produzem células, produzem ondas mentais de elétrons, que são desagregadores de células, que são mecanismos para a instalação da enfermidade no organismo físico. Estamos falando de 2 físicos de Harvard que não são espíritas. Bom, símbolos. Então, ela vem coadunar o quê? Com o raciocínio, com o estudo da doutrina espírita que nos diz exatamente isso. Se nós vamos consultar um médico e ele vai nos falar que nosso cérebro de mana, neuropeptídeos, neurotransmissores, tais quais serotonina, dopamina, adrenalina, que são neurotransmissores que provocam o estado de ânimo, da alegria, do entusiasmo, da vontade. Quando há desequilíbrio na produção desses hormônios, eles afetam diretamente o nosso psiquismo e o nosso organismo. Então, o primeiro passo, detectou-se que a pessoa é depressiva, vamos tentar introjetar nele um estado de ânimo, um estado de bem, de amor, que ele se sinta acolhido, amparado, fortalecido. Isso vai provocar a produção de ondas de fótons, para eliminar a enfermidade. E o segundo passo, à medida que nós vamos levando a ele esse estado de ânimo, é convencê-lo a ir no médico para fazer uma análise. Não podemos dispensar, porque precisamos, porque uma vez que afetou o corpo físico, o desequilíbrio da produção desses hormônios já é efetivo. Então ele precisa ser recompensado, precisa ser equilibrado. E é muito importante isso. Gente, é tão importante a gente entender isso. Pra vocês terem uma ideia, um desses hormônios que eu citei, o neurotransmissor da dopamina, quando ele é produzido em grande escala, demasiada,
além do normal, ele provoca o Alzheimer na criatura. Quando ele é produzido em escassez demasiada, ele provoca a esquizofrenia do ser humano. Então, notem a importância disso, que são enfermidades que nascem lá no psiquismo. Porque quem rege o nosso cérebro não é uma caixa material, não é a caixa física que está fazendo isso, é nosso espírito, através da epífise, que comanda as glândulas do organismo. Então, é importante que a gente saiba disso, tenha conhecimento disso, para a gente entender que o processo é necessário ser assistido espiritual e fisicamente. Então, quando a gente consegue abraçar essa criatura, envolvê-la com amor, levando a ela a importância da vida, no sentido de se sinta importante, depressão, depressa, ação, faça-a movimentar, faça-a se sentir importante. Pega ela pela mão e fala, vamos ajudar uma criatura que precisa. Combina com uma amiga, fala assim, olha, você está ruim aí, está doente, a gente vai resolver. Aí leve ela contigo para que ela se sinta importante ajudando alguém. O resultado disso vai fazer com que ela sinta e dimane intimamente dela esses hormônios, essas ondas de fótons que vai equilibrar os seus hormônios. Então é preciso levar isso com paciência, com caridade, principalmente, para que as pessoas se sintam amadas, se sintam importantes, se sintam necessárias. Não adianta a gente falar assim, não vou tirar a vida porque isso é pecado, isso é... Meu Deus, ele não acredita em nada disso. Mas se ele se sentir importante, ele vai acreditar em si mesmo. E esse é o ponto, esse é o objetivo, esse é o fundamento. Então trouxemos esses esclarecimentos, essas verdades que estão contidas na doutrina espírita, estão contidas no conhecimento humano, para que a gente tenha e tome consciência da necessidade de olharmos atentamente a esse momento para a humanidade, porque é uma proporção tão grande que a gente consegue imaginar que se a gente olhar para o lado vai encontrar uma pessoa necessitada. A gente não pode nunca também esquecer que um dos remédios grandiosos à criatura é a oração, a prece. Trazê-la para si nesse movimento de amor e orar também com ela, para que a criatura toque a sua energia mental por uma mais elevada. Porque a prece é o movimento do nosso pensamento em maior amplitude na ascendente. Toda vez que nós provocamos esse movimento, a gente está renovando as energias, a viciação mental que aquela criatura se encontra. Chico Xavier dizia que quando uma casa começa a praticar o evangelho no lar, uma chama se acende no topo da casa. Isso é a energia mental que está modificando. Isso é a constatação disso que nós estamos falando para os senhores. Então, é importante que a criatura tome essa consciência de que é fundamental que ela interaja com o mais alto, para que essa atmosfera, para que essa massificação de valores negativos seja expulsada do campo mental, para que haja essa renovação. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Disse Jesus, convocando cada um de nós para que entre na atmosfera
daquilo que Ele nos ensinou, daquilo que Ele nos falou, para que a gente mude o nosso comportamento mental, porque a nossa carga de necessidades, porque faz parte também de nossas necessidades, a experiência daquilo que sofremos, porque aquilo temos conosco, porque a doutrina espírita nos ensina que cada aquilo que experimentamos na vida é resultado daquilo que plantamos. Então, para que a pessoa renove em si isso, para que ela entenda esse convite, essa apelo de Jesus, para que a gente se transforme intimamente. Do mais, é caminhar com Ele. Muita paz de Jesus.